Um homem de 35 anos foi absolvido de um estupro contra uma menina de apenas 12 anos. Eu já começo esse vídeo fazendo a seguinte pergunta: que país é esse que a gente está vivendo? Que mundo é esse? Que tipo de juiz tem coragem de liberar um homem que cometeu um crime desse contra uma criança? Exatamente uma criança de 12 anos. Se você não me conhece, eu me chamo Marcos, sou estudante de psicologia e gosto de fazer essas análises dessas notícias, principalmente desse tema tão sensível e também sensível para mim, tá? Que é o tema do abuso infantil. Eu vou analisar essa notícia numa perspectiva psicológica e também fazendo essa reflexão de que país que a gente está construindo. E se você gosta desse assunto, é um defensor da causa das crianças também, continue nesse canal, se inscreva, já curte esse vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo no nosso país. Essa notícia que saiu recentemente, onde foi até comentado por vários políticos, vários defensores da causa das crianças também, quando eu fui ler essa notícia, eu confesso que eu não estava acreditando no que eu estava lendo. Depois eu vou deixar o link da notícia aí, na descrição, para vocês verem direitinho, mas ela diz assim: o Tribunal de Justiça de Minas Gerais derrubou sentença de primeira instância que havia condenado um suspeito a 9 anos e 4 meses de prisão. Pessoal, ele já tinha sido condenado e aí foi para a segunda instância. Tem um trecho aqui dessa notícia que dá para a gente esclarecer e entender a situação um pouquinho. Diz assim: o caso envolve um homem de 35 anos e uma menina que na época, no início do processo, tinha 12 anos. Segundo as investigações, a adolescente estava morando com um homem com a autorização da mãe e tinha deixado de frequentar a escola. Só por aí você já vê que já está errado. Ela podia ter 15 anos, que já estaria errado só dela deixar de frequentar a escola. E outra, uma mãe permitir isso, né? Onde nós vamos parar, gente? Onde que uma mãe permite uma filha de 12 anos ir morar com um homem? O suspeito, que tem passagens policiais por crimes como homicídio e tráfico de drogas, foi preso em flagrante no dia 8 de abril de 2024, quando estava com a vítima. Na delegacia, ele admitiu que tinha relações com a menina. A mãe dela afirmou que deixou o homem namorar com a filha. Eu fico sem argumento. Eu que sou um defensor dessa causa, eu que sofri abuso na infância, e aí eu fico me questionando, como assim que uma mãe permite um namoro de uma filha com 12 anos com um homem que já teve passagem pela polícia? Gente, e aí vem um desembargador, fala que essa relação foi consentida, essa relação tinha o aval da mãe. Gente, uma pessoa dessa, um juiz desse, com todo respeito, parece que um homem desse não tem... Não sei se um homem desse é pai, não sei se um homem desse tem algum conhecimento psicológico sobre o impacto que isso gera na vida de uma criança. Faça ideia das atrocidades que esse homem deve ter feito com essa menina de 12 anos. Aí, tem um trecho aqui que diz sobre o que o desembargador disse. Ao analisar o caso, o desembargador, relator, considerou que a vítima mantinha com o réu uma relação análoga ao matrimônio. Olha, parecido com o casamento. Fato que seria do conhecimento de sua família. O magistrado entendeu que o caso tem peculiaridades que permitem a não aplicação automática dos precedentes vinculantes. O relacionamento mantido entre o acusado e o menor não decorreu de ato de violência, coação, fraude ou constrangimento, mas sim de um vínculo afetivo consensual, com prévia aquiescência dos genitores da vítima e vivenciado aos olhos de todos. Eu não sei o que eu espero mais da justiça desse país. Eu não quero fazer aqui nenhum comentário político do que acontece nesse país, mas, para mim, esse país não tem justiça, para mim esse país não defende a infância,
Para mim, entra governo, sai governo e ninguém faz nada pela causa das crianças. Para vocês terem uma noção de alguns números, nosso país vem crescendo assustadoramente nos casos de abuso sexual infantil. 88% dos abusos são de meninas, 11% são do sexo masculino. Isso são dados subnotificados. Pode colocar aí 3 vezes mais em tudo que eu falar aqui, o que é a realidade do nosso país, tá? 74.930 vítimas foi o crescimento do ano de 2021 para 2022. Um dado alarmante, tá? Foi 18.110 estupros, isso notificado. Como eu já falei, como não é notificado, muito dos casos, a maioria talvez, porque acredita-se que só 10% dos casos são notificados, só 10% tem coragem de ir à polícia. Então, assim, você vê que esses números que já são assustadores, mesmo sendo subnotificados, você imagina se fosse realmente 90% notificado. Seria ponto de parar um país, porque não está normal, gente. Não está normal. E olha o perigo que já está chegando nas instâncias superiores, a ponto de desembargador já concordar que uma criança de 12 anos ela pode consentir com uma relação análoga a um matrimônio. E qual que é o perigo disso? Isso vai avançando, isso vai passando, a sociedade vai ficando calada. Daqui um dia chega no Supremo, o Supremo delibera a favor disso. Depois os nossos deputados que, amam o nosso país, vão legislar liberando isso. E aí nós vamos ver o abuso infantil normalizado nesse país. E aí eu que estudo psicologia e tantos outros profissionais aí da área da saúde, que a gente vê o estrago que faz na vida de uma criança, quando uma criança é violentada por esses predadores. Só quem não estuda, quem não sabe o impacto disso, é que concorda com isso. E aí eu fico refletindo, um homem que tem coragem de concordar com isso, será que não tem nada por trás disso? Será que esse homem também não é um predador, mesmo sendo juiz? Será? Tem um caso aí de um juiz aí, se não me engano, das cortes superiores, que ele foi até afastado porque ele estava molestando uma jovem. Então, assim, esses homens dessa tal conduta ilibada, esses homens também erram, são seres humanos. E o nosso erro é achar que esses homens não são seres humanos. A gente os trata como se fossem semideuses. Juízes também erram, policiais erram, professores erram, psicólogos erram, pais erram. Então, pessoal, esse vídeo tem o intuito de ser educativo. Cuidado com seus filhos, com quem seus filhos andam. Não existe isso de uma criança de 10, 12, nem 14, eu vou te falar que nem 15 anos uma menina deveria ir morar com um homem. A gente tem que tomar cuidado com o que as pessoas estão fazendo com nossos filhos. A gente tem que ser mais vigilante. A gente tem que acreditar que uma menina, um menino, eles precisam estudar, que esse é o único caminho, é o caminho do estudo, não o caminho de se relacionar antes da hora. Para tudo tem tempo nessa vida, pessoal. E que a gente também levante essa bandeira de combate ao abuso sexual infantil e não aceite umas aberrações dessa. Isso sim é motivo da gente ir para a rua e protestar, tá? Isso é motivo, não protestar para defender um político A, B ou C, mas protestar por uma causa. Essa é uma causa nobre que requer da nossa parte pessoas de bem, pessoas que amam as crianças, que querem o bem das crianças, a gente sair em defesa delas. Esse vídeo mesmo meu é um ato de protesto, é de não estar entendendo o que está acontecendo no nosso país, como que a justiça está sendo relativizada. Então, pessoal, se você tem um compromisso com a infância, você tem filho, você se preocupa,
com o caminho que a justiça está seguindo nesse país, e um caminho preocupante, se você tem esses tipos de preocupação, assim como eu e tantas outras pessoas, eu convido você a se inscrever nesse canal, te convido a compartilhar esse conteúdo com quem tem filho, porque o meu objetivo aqui é sempre orientar, ajudar e proteger as crianças. Esse é o meu maior objetivo de vida.